Olá, bom dia. Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 30 de novembro, e eu quero começar essa conversa nossa hoje com uma pergunta para você. Você gostaria de se tornar um morador de rua, uma pessoa pedinte? Você gostaria de ver os seus negócios fracassando? Se você tem uma empresa, se você tem dinheiro guardado, ver tudo desaparecendo? Você gostaria de ver seus filhos desandando na vida, perdidos por aí? Você gostaria disso? Então refreia sua língua do mal. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, versículo 10, ele fala: quer viver dias felizes? Refreie a sua língua do mal. Seja uma fonte de bênçãos. É isso que nós vamos conversar hoje aqui, mas o texto áureo nosso aqui é o Salmo 141, versículo 3, que diz assim, ó: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Parece uma coisa corriqueira, algumas coisas assim que são próprias nossas, né? Movimentos nossos, minha mão, meu braço, minhas pernas, a minha boca, a minha língua, a utilização da minha mão, a utilização das minhas pernas, a utilização dos meus lábios. Parece ser coisa corriqueira, mas o salmista estava tão preocupado com isso, ele sabia tanto da importância de se guardar a boca e que ele não tinha condições por ele mesmo de fazer isso, que ele fala: Senhor, põe um guarda na minha boca, refreia meus lábios, refreia minha língua, me ajuda a usar minha língua com sabedoria, me ajuda a usar minha língua para te louvar, me ajuda a usar minha língua para abençoar pessoas, para abençoar minha própria vida, me ajuda a fazer isso, porque de mim mesmo é um problema. Tiago capítulo 3 vai falar que o homem que consegue segurar sua língua, o homem que consegue controlar sua língua, esse homem é perfeito. Está escrito lá, Tiago 3. Quer ver uma pessoa perfeita? É a pessoa que tem controle sobre a sua língua. Ele fala: da mesma fonte, da mesma boca, do mesmo coração, é possível sair bênção e maldição. Quando a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, é nesse sentido também. Né? O coração ali tem a ver com o centro das emoções, centro das decisões. Né? O nosso eu é enganoso, o nosso eu é complicado. E muitas vezes a gente precisa pedir a Deus para nos ajudar a fazer coisas elementares, né? Coisas do dia a dia, como eu falei, como pegar na mão, como usar as pernas, como usar os olhos, como usar a boca, usar a língua. A gente às vezes precisa pedir a Deus para nos ajudar a coisas simples como essas, porque senão vai descambar para o lado da maldade, porque a Bíblia diz que do coração do homem procede os maus desígnios. Nós temos uma inclinação para o mal todos os dias. Todo tempo a gente tem uma inclinação para o mal, então é muito mais fácil a gente produzir o mal do que produzir o bem. Por exemplo, é muito mais fácil a gente falar mal de uma pessoa do que falar bem. É muito mais fácil a gente fazer maledicência acerca da pessoa do que elogiar essa pessoa. É muito mais fácil a gente falar em destruição do que construção. Falar com uma pessoa assim: nossa, como você tá bonito, parece que dói, custa pra gente falar isso. Fulano, você tá bonito hoje. Ô Beltrano, você tá elegante hoje. Como é difícil a gente fazer um elogio, né? A gente quer ser elogiado, mas elogiar é muito difícil, é pesado, parece que é difícil sair, porque a nossa produção constantemente é má. A estrutura do ser humano sem Jesus é má. A estrutura nossa é má. A gente só é bom em Jesus. A gente só é produtor do bem em Jesus. A gente só é abençoador em Jesus. E é aí que entra o salmo que fala isso: põe um guarda na minha boca, me ajuda aqui. Então, como eu havia dizendo, a gente muitas vezes usa as nossas línguas para blasfemar contra Deus ou contra as pessoas, para produzir maldições, para fofoca, para produzir discórdia, né? Quantas vezes os pais amaldiçoam os filhos? Por que a gente não cria o hábito de falar para os filhos: meu filho é uma benção, ou meu filho, você é uma benção? Elogiar o filho, dar uma palavra de incentivo: você é uma benção, estou orando por você. Por que é tão mais fácil a gente xingar os filhos? Por que é tão mais fácil a gente amaldiçoar? Então, por isso que eu estou dizendo: se você não quer ser uma pessoa que seja mal sucedida no futuro, basta você fazer basta você fazer bom uso das suas palavras. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,10, ele fala isso: quer viver dias felizes? Refreia sua língua do mal. Uma coisa que a gente precisa entender, e que às vezes nos escapa bastante, é que cristianismo é invocação. A diferença de cristianismo com religiões é que cristianismo é uma invocação. E estou falando religião aqui no sentido de estrutura institucional.
Sabe? Se você pensa que eu sou cristão, aí você pensa só na estrutura, só na instituição, nos programas, nos códigos de controle das coisas, no desenvolvimento, no desenrolar dos trabalhos. Se você pensa só nisso, você está meio equivocado, porque o cristianismo é invocação. Quando você dobra os joelhos, você está invocando a Deus. Você parou para pensar nisso? Então a gente está lidando com forças, com energias, com coisas que são muito maiores do que a gente. Sabe? O apóstolo Paulo, para falar sobre isso, lá em capítulo 6 de Efésios, ele fala principados e potestades. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, muita coisa que a gente fala, que sai da nossa boca, dá autorização para o mundo espiritual a agir em função daquilo. Isso não é misticismo, não, isso é Bíblia. Jesus, quando chegou perto da figueira, ele amaldiçoou a figueira. E ele falou para os discípulos, a língua de vocês também pode fazer isso, e até coisas maiores. Ele fala assim, se você disser para o monte se jogar no mar, ele vai, se disser. Percebe? Então a palavra produz. O Salmo primeiro fala sobre isso. O Salmo primeiro fala uma sequência, ele fala sobre pensar como ímpio, andar com ímpio, sentar com ímpio. Uma sequência. Primeiro começa pensando. O que eu penso, eu falo. O que eu falo, eu faço. Vira ação. Entende? Então é muito perigoso. E Provérbios 23, versículo 7, vai falar, assim como você imagina na sua alma, assim você se torna. Entendeu? Então isso é muito sério. Isso é muito sério. O apóstolo Tiago, falando sobre isso, sobre o poder da língua no capítulo 3, ele dedica o capítulo 3 para falar sobre isso, ele vai dando essa indicação, ele fala assim, toma cuidado, porque com a língua você pode incendiar um bosque inteiro, né? Ou seja, com uma pequena fagulha você incendeia um bosque inteiro, assim a língua também com relação às demais pessoas, né? Ele começa falando o seguinte, se alguém quer ser mestre, está chamando para si juízo. Está chamando juízo para si por ser mestre, porque tem que tomar cuidado com as coisas que fala, porque pode incendiar corações, né? Então, não é só no âmbito social. Fez uma maledicência, deu uma briga, deu um problema. Falou demais, perdeu o emprego. Tem quantas pessoas? Falou demais, perdeu o casamento. Eu já vi gente com mais de 20 anos de casado, perdeu o casamento porque falava demais. Eu já até falei isso aqui em algum momento. Casal que, quando estava no meio de todo mundo, a esposa ficava destratando o marido, não fazia um elogio. Nunca falou entre os amigos assim, meu marido é uma benção, não. Só falava, esse aqui, ó, falava esse aqui, nem falava o nome do marido. Esse aqui, ó, é isso, isso, isso. Só colocando o marido na vitrine como sendo um péssimo marido, como sendo uma péssima pessoa. O cara cansou e foi embora. Então não é só nesse sentido. Isso é um problema também, claro. Claro que é um problema também. Mas não é só no âmbito social, não. É no âmbito espiritual também, que é o mais perigoso. Porque nesse a gente não tem controle. Se a gente der autorização, se a gente falar... Porque um dia desse aqui, eu falei que um cristão não pode ser amaldiçoado. Eu não posso ser amaldiçoado por uma outra pessoa, mas eu posso amaldiçoar a minha própria vida. A Bíblia fala que eu posso extinguir o Espírito Santo. O apóstolo Paulo não falou? Cuidado, você não extinguir o Espírito Santo. As minhas ações determinam que tipo de espírito eu quero que haja na minha vida. É o Espírito Santo ou o Espírito do maligno? As minhas falas, os meus pensamentos, aquilo que eu alimento dentro de mim. O que eu quero que presida a minha casa? Eu quero que a presença de Deus esteja dentro da minha casa, dentro do meu lar, com as minhas filhas, com a minha esposa, com a minha família. Eu quero isso. Então, vamos usar palavras de bênçãos para abençoar o nosso lar. Seja um abençoado, seja uma fonte de bênçãos para as pessoas. Se você não tiver uma coisa boa para falar do seu cônjuge, não fala nada não. Se você não tiver uma coisa boa para falar de alguém, não fala nada não. Se você não tiver uma coisa boa, está chateado com seu filho, não fala nada não. Sabe, porque às vezes a pessoa vai na igreja e ora com o filho, abraça, todo mundo vê, nossa, que amor, né, do pai, aquele pai com aquele filho ali e tal. Mas aí chega em casa, é só maldição. Você é um burro mesmo, você é um idiota mesmo, você é isso mesmo, você... Entende? E coisas até mais pesadas. E eu quero que ele seja uma bênção. Mas como que eu quero que ele seja uma bênção? Ou então eu faço isso pra mim mesmo, eu sou um idiota mesmo, eu sou um burro mesmo, tudo errado. Eu amaldiçoo o meu trabalho muitas vezes, meu trabalho é um lixo. O meu lugar de trabalho é um lixo. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e é feliz com Jesus. Um salário mínimo. É próspero, é abençoado. Em contrapartida, há pessoas que ganham 20, 30 mil reais e estão endividados. Sabe por que não está prosperando? Só porque o dinheiro não está dando? Porque está amaldiçoando ao invés de agradecer.
Eu conheci um senhor, um diácono velhinho, morreu com 95, 96 anos de idade. Como aquele homem me ensinou, servia ao ministério diaconal junto com ele. Aquele homem tinha 7 filhas, ele ganhava um salário mínimo, ele sustentou, eu já falei isso várias vezes, ele sustentou todas as suas filhas com salário mínimo, ele estava sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre, sempre feliz, sempre dando graças a Deus. Ele falou assim, o lema dele é aquele texto de Paulo, em tudo dai graças, em tudo dai graças, Deus sabe de tudo. Um salário mínimo sustentou a família. Entendeu? E aí tem gente que ganha 50 mil e está sempre endividado, não dá, não dá. Porque o devorador entra nisso aí. O devorador está lá comendo tudo. O inimigo está lá trabalhando, está regendo toda essa estrutura, porque ele está sendo convidado para isso. Ai, é uma droga mesmo meu trabalho. Ai, é uma droga mesmo a minha vida. Comigo é assim mesmo, tudo dá errado para mim. Sabe? Vai perpetuando isso no seu coração, você vai ver onde você vai parar. Repara a sua vida. Repara pessoas que reclamam demais. Toma muito remédio, está sempre doente. Não é isso? O dinheiro vai pro ralo. Está sempre doente, o salário nunca dá, as coisas não dão certo, tudo embolado, a vida está sempre embolada, sempre desorganizada. Repara para você ver. Porque está chamando o mal. Pedro falou, quer ter dias bons? Refreia sua língua do mal. Refreia sua língua do mal. E o texto que nós lemos, de Salmo 141, versículo 3, é um pedido do salmista. Põe um guarda na minha boca, guarda meus lábios, guarda minha língua, guarda os meus lábios. Me ajuda a fazer uma boa utilização deles. Que o meu coração, no versículo 4 ele fala que meu coração não se incline para o mal, mas que ande sempre no teu caminho, dando glória ao Senhor. Então você quer ter dias abençoados? Eu acho que as perguntas que eu fiz no início, se você quer ser um mendigo, se você quer ser um pedinte, quer ter filho amaldiçoado, eu acho que as suas respostas todas não. Você não quer nada disso, né? Você quer o contrário, você quer ter dias abençoados, dias prósperos, saúde, filho abençoado. Você quer que a sua vida flua, né, diante de Deus? Então invoque Deus ao invés de invocar o mal. Use a sua língua para chamar Deus para a presença da sua vida, da sua família. Chame Deus para cuidar do seu filho. Abençoe o seu filho. Seu filho fez um negócio errado, ele fez um negócio errado. Não classifica ele como sendo uma pessoa errada porque fez um negócio errado. Não, meu filho, na próxima você vai conseguir, em nome de Jesus. A minha mãe fazia isso muito comigo. Minha mãe me incentivava, ela não era crente, mas ela me abençoava. Não, meu filho, Deus te abençoe. Não, vai dar certo sim, fica firme, vai dar certo. É isso. Não custa nada a gente ser abençoador, a gente é chamado para isso. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Meu sogro, Zé Antônio, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a todos que estão aí, que o Senhor nos dê uma quinta-feira abençoada na presença dele. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, faz de nós fontes de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.